nossos estudos e ainda pensando sobre amor, a pergunta de hoje será a seguinte: o que torna nossa obediência aceitável a Deus? O que torna nossa obediência aceitável a Deus? A obediência torna-se aceitável a Deus quando é conduzida pelo Espírito e motivada pelo amor. A obediência torna-se aceitável a Deus quando é conduzida pelo Espírito e motivada pelo amor. Nós sabemos e a Escritura Sagrada nos mostra que aqueles que foram salvos por Cristo possuem o Espírito de Cristo. E quando nós fomos salvos e o Espírito passou a habitar em nós, nós temos também aquilo que é chamado de fruto do Espírito. E neste fruto do Espírito nós experimentamos ou recebemos algumas virtudes que devem ser cultivadas e devem ser encontradas em todos aqueles que foram salvos pelo Senhor Jesus Cristo através da aplicação da obra redentora do Cristo em nós pelo próprio Espírito Santo. A Escritura nos mostra, em Gálatas capítulo 5, o seguinte: Gálatas capítulo 5, verso de número 22. Gálatas capítulo 5, verso 22, a Escritura diz assim: mas o fruto do Espírito é amor. Veja que é o primeiro, mas não é somente amor. Nós vemos que há amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Mas logo de início, o fruto do Espírito é amor. Então, como mencionei, irmãos, Cristo, por meio do Espírito, Ele está em nós, crentes, não é? A nós que fomos resgatados por Ele, é isso que nos diz a Escritura. Por exemplo, o próprio apóstolo Paulo vai escrever aos Romanos, nos dizendo o seguinte, em Romanos capítulo 8, do verso 9 até o verso de número 10. Ele diz assim: portanto, os que estão na carne, ou melhor, verso 9, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Então, Cristo, por meio do seu Espírito, está em nós os que cremos. E com que propósito, o Espírito de Cristo, ele habita em nós? Habita em nós com o propósito de que os crentes, nós que fomos salvos, possamos ter a força para obedecer a Deus a partir da raiz do amor, que nós temos em nosso próprio coração. E, de fato, o amor ele está enraizado no coração daqueles que foram alcançados por Cristo. O cristianismo é a religião que exige o amor que vem do coração. Quando nós olhamos, por exemplo, para o que diz Deuteronômio capítulo 6, verso 5, a palavra do Senhor nos dirá o seguinte. Deuteronômio capítulo 6, verso 5, a religião que envolve o coração. Nos diz assim, a palavra: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Então perceba que trata-se de um testemunho. Desde a antiga dispensação, nos escritos de Moisés, nós encontramos essa realidade sendo acentuada para nós. Então, aqueles que conhecem a Cristo, eles amam a Cristo, nós amamos a Cristo de todo o nosso coração. E essa realidade é dita também e ensinada no Novo Testamento. Se você olhar o que diz Mateus capítulo de número 22, verso de número 37. Mateus 22, verso 37, reforçando essa verdade que nós acabamos de ler. Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu
entendimento. Então, é uma realidade tanto do Antigo quanto do Novo Testamento e é uma realidade que deve ser experimentada e vivida por todos aqueles que hoje conhecem a Cristo. Mas é interessante como nós aprendemos, né, com alguns homens, servos do Senhor no passado, falando acerca do amor. E falando baseado em 1 João, capítulo 4, do verso 4 ao verso 12, falando sobre o amor, Agostinho ele declara o seguinte. Ele diz assim: uma pessoa maligna pode receber o sacramento do corpo e do sangue do Senhor. Uma pessoa boa pode ter o nome de Cristo e ser chamado de cristão. São a tais pessoas que a palavra se refere quando diz, Ezequiel 36, verso 20, profanaram o meu santo nome. De todos esses sacramentos é, como digo, possível até mesmo para uma má pessoa. O amor é um dom único, a fonte que é sua somente. O Espírito de Deus exorta-te a dela beber e a fazê-lo beber, e ao fazê-lo beber de si mesmo. É como ele está falando sobre o dom, o amor é um dom único, a fonte que é tua somente, o Espírito de Deus exorta-te a dela beber e ao fazê-lo beber de si mesmo. Uma fonte de amor que é encontrada no próprio Senhor. Mas, o que diz respeito a muitos que se envolvem com a religião, eles podem se envolver com a religião, até mesmo com coisas que são santas relacionadas à Igreja de Cristo, contudo, eles não têm este amor, que é bebido da própria fonte que é Deus. E, de fato, não há amor na hipocrisia, não é? Nós olhamos para a realidade da Igreja de Cristo e nós sabemos que no meio da Igreja de Cristo não há somente crentes, no meio do trigo há joio. E há poucas coisas que os hipócritas não possam, há poucas coisas que o hipócrita não possa ter externamente quando comparado ao verdadeiro crente. Há coisas que o hipócrita ele experimenta externamente que nós, crentes, também experimentamos. Isso até mesmo pode fazer com que muitas pessoas se confundam com respeito a algumas pessoas no seio da igreja. A hipocrisia pode ir à igreja. O hipócrita pode ir à igreja, o hipócrita ele pode participar da ceia, o hipócrita ele pode cantar, o hipócrita ele pode orar e assim por diante. Ele pode participar de muitos deveres que nós, que conhecemos a Cristo, participamos. Mas ele, o hipócrita, ele não pode amar verdadeiramente, como revelado na Escritura, ele não pode. E por que razão? Porque o hipócrita ele não possui o Espírito de Cristo. E assim também não pertence a Cristo. Ele não possui o Espírito e não pertence ao Senhor Jesus Cristo. As ações do hipócrita procedem de um princípio, de algo outro, que não é o amor de Cristo. Ele pode ter várias motivações que são erradas, se envolver com estas coisas, mas não é por amor. Uma coisa que nós, que fomos salvos por Cristo e temos então o Espírito Santo habitando em nós, é que este Espírito ele vai produzir em nós ações amorosas. O Espírito produz ações amorosas em nós. E Deus, ele se importa com isto, né? Com este amor que flui do coração. E Deus se importa com o coração porque é onde ele habita. É no coração que ele habita, no coração dos crentes. É bom que isso fique bem reforçado, porque essa realidade não é experimentada pelos que vivem fora da igreja e até mesmo aqueles que estão em nosso meio, mas que não foram salvos pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E não foram salvos pelo nosso Senhor Jesus Cristo. 1 João capítulo 4, verso 12. 1 João capítulo 4, verso 12 nos diz assim: ninguém jamais viu a Deus.
se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é, em nós, aperfeiçoado. Deus, ele habita em nós. E as ações que agradam a Deus, as ações que agradam ao nosso Senhor Deus, Criador, bem como Redentor, são aquelas que são realizadas no poder do Espírito e também pela fé. Pois, como diz a Escritura em Romanos capítulo 14, verso de número 23, tudo que não provém da fé é pecado. Então, o amor, ele está em nosso coração, expresso ao nosso Deus na vida de serviço e devoção a Ele, mas a fé, e a fé verdadeira, ela também deve existir. E essas coisas não existem naqueles que não se renderam a Cristo. Outra realidade que serve para reforçar a ideia de que somente agradam a Deus aqueles que foram salvos por Cristo é quando nós pensamos na ideia da nossa união com Cristo. A união com Cristo envolve o agradar a Deus. A união com Cristo, como enfatizado em tantas porções da Escritura, mas Gálatas capítulo 2, verso 20, nos ensina também, não é? Gálatas capítulo 2, verso 20, o apóstolo Paulo, ele vai escrever o seguinte, um texto muito conhecido de todos nós. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. A união com Cristo, como expressa aqui, que nos dá direito à posse do Espírito de Cristo, significa que estamos numa posição de agradarmos a Deus. Nós podemos, hoje, uma vez que fomos salvos, agradar ao Senhor, coisa que o ímpio não consegue. E Paulo diz que realmente nós podemos agradar a Deus. Veja o que diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 14, verso de número 18. Romanos 14, verso 18. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Outras porções da Escritura que ressaltam esta mesma verdade são Filipenses capítulo 4, verso de número 18. A 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 1. E também o que escreve Hebreus capítulo 13, verso de número 21. Todas declarações do apóstolo Paulo que nos ensinam a verdade de que nós podemos agradar ao nosso Senhor, ao nosso Deus Trino. Então, embora o pecado que habita em nós permaneça sendo uma realidade que nós não conseguimos negar e uma realidade presente hoje no povo de Deus, que por mais que tenhamos sido declarados santos, não é? Nós posicionalmente somos santos diante do Senhor, mas ainda estamos sendo também santificados, não é? A realidade do pecado é real, mas nossa obediência ela pode ser descrita como agradando em tudo ao nosso Deus ou agradando em tudo ao nosso Senhor Jesus Cristo, não é? Por causa da nossa salvação e da vida que agora vivemos para Ele, no poder do Espírito, no amor, na fé que nós possuímos, que é uma fé verdadeira e que agrada ao nosso Senhor. E uma vez unidos a Cristo agora, nós podemos também agradar a Deus, o Pai, assim como Cristo a viver uma vida que sempre foi agradável ao seu Pai. Então, Deus, Ele ama quando nós expressamos a Ele uma vida de devoção e de verdadeiro amor a Ele. Um amor que não é dividido, mas um amor completo pelo nosso Senhor. Nós somos aqueles que não podem, de modo algum, adotar uma ideia, como muitos podem nutrir, não é? A adotar a ideia de que nosso amor para com Deus não significa nada para Ele. O Senhor, Ele se agrada do serviço do seu povo. Por causa de sua graça que é abundante, irmãos, por causa de sua graça que não tem fim, o nosso amor imperfeito
é agradável a Ele. E Deus ama nosso amor. Por que razão podemos dizer isso? Porque todo amor provém dele. E essa expressão do amor, que é também um atributo do nosso próprio Deus, que nós também experimentamos essa realidade, este amor que vem dele, pela operação dele em nós, é agradável a ele. E todo amor deve também ser dirigido a este nosso Senhor, que se deleitará naqueles que se deleitam nele, numa vida de amor genuíno, ainda que imperfeito, pelo Senhor. E aqueles que foram salvos por Cristo, como mencionei há pouco, devem necessariamente amar o Senhor. Não podemos não amar ao Senhor se nós conhecemos a Cristo. Se conhecemos a Cristo, temos de necessariamente amá-lo. João, o apóstolo, ele exorta seus leitores a amarem uns aos outros, como nos diz 1 João, capítulo 4, verso 7. 1 João 4,7 nos diz, porque o amor é de Deus e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Vou ler aqui diretamente o texto, 1 João capítulo 4, verso de número 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Deus ama o amor. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então perceba que é uma declaração muito explícita, é uma declaração muito clara do apóstolo acerca desta realidade. E se uma pessoa não ama, então ela não pode afirmar que conhece a Deus. Porque Deus é amor, como nos diz o versículo 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Então, o que nós podemos concluir é que, para o cristão, a falta de amor não significa nada menos do que a falta do próprio Cristo. Vou repetir. Para o cristão, a falta de amor não significa nada menos do que a falta do próprio Cristo. Se não há Cristo, não há verdadeiro amor. Se há Cristo, tem de necessariamente existir verdadeiro amor, não somente pelo Senhor, mas um amor que se expressa sobre aqueles que estão ao nosso redor, aqueles que, semelhantemente a nós, foram salvos por Cristo. Então o autor pergunta se não está esse princípio no coração das palavras de Paulo sobre o amor em 1 Coríntios, tão conhecida, por nós, em 1 Coríntios capítulo 13, ele vai dizer, em 1 Coríntios capítulo 13, verso 1, que nós podemos falar o quê? Nós podemos falar a língua dos homens e dos anjos. Se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine, se não tiver amor. Podemos dar tudo o que possuímos, mas se não há enraizamento no amor em tais dádivas, então nada disso nos traria benefício algum, como diz o versículo 3 do capítulo 13 de 1 Coríntios. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Então perceba, irmãos, que se não há princípio de amor em nossas ações, Deus ele não pode ser agradado. Então aqueles que podem agradar a Deus são aqueles que o conhecem, somente aqueles que o conhecem. E que procuram, então, viver, graças à operação do Espírito em si, o Espírito de Cristo, viver uma vida que reflete esse amor que tem pelo seu Salvador, que demonstrou o amor que tinha por nós na cruz do seu próprio Filho, o Senhor Jesus Cristo, e nós responderemos também a esse Deus com amor. Então, retornando ao que diz a pergunta no início, o que torna a nossa obediência aceitável a Deus? Resposta: a obediência torna-se aceitável a Deus
quando é conduzida pelo Espírito e motivada pelo amor. Amém. E a gente conclui nosso estudo desta noite. Aqui, se Deus permitir, na próxima semana nós seguiremos pensando ainda sobre amor.